Edu descobre que Nelson continua sendo bandido e arma o castigo mais duro que o pai já enfrentou. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Edu flagra o pai conspirando com uma gangue para dar um golpe cruel no irmão de Alfredo. Indignado por ter acreditado mais uma vez na falsa regeneração de Nelson, ele decide agir por conta própria e procura a polícia para armar um flagrante. No momento do crime, Edu surge ao lado dos agentes e vê o pai ser algemado diante de todos. Preso, Nelson ainda tenta agredir o filho e grita que foi traído. Mas Edu não recua. A humilhação se completa quando Anita surge na rua e, diante da vizinhança inteira, declara que nunca mais quer olhar na cara do ex-marido. Agora, Nelson paga o preço por cada mentira e, dessa vez, sozinho. Tudo deverá acontecer logo após os últimos dias deixarem Edu com uma sensação estranha. Nelson andava mais sorridente do que o normal, atencioso demais, exagerado nos gestos e nas palavras. Quando questionado sobre onde estava indo, se limitava a dizer que eram negócios honestos dessa vez. Mas os olhos dele não conseguiam esconder o que a boca não dizia. Era madrugada quando Edu, decidido, resolve seguir o pai sem ser visto. Nelson sai de casa sorrateiramente, como quem tem culpa. Veste um casaco velho, coloca um boné e desaparece pelas ruas ainda silenciosas da cidade. Edu o segue à distância, mantendo o máximo de cuidado. Depois de caminhar por longas quadras, Nelson entra em um galpão escuro e abandonado nos fundos de um estacionamento desativado. Edu se esconde atrás de uma parede quebrada, o coração disparado, sem imaginar o que veria. De dentro do galpão, vozes masculinas se elevam, risadas baixas, tons debochados. Edu se inclina e espia por uma fresta na parede rachada. Lá dentro, Nelson está ao lado de dois homens, com cara de poucos amigos. Um deles fuma encostado na parede. O outro exibe uma pasta com papéis. E então, a frase que paralisa Edu, Nelson afirma, animado: "O trouxa do irmão do Alfredo ainda está por aqui. A gente vai ter que pegar esse mexicano de jeito. Tão entendendo?" O sujeito do cigarro ri e fala. Mal sabe ele o que está ali esperando. Edu leva a mão à boca, pasmo. Por um momento, acha que ouviu errado. Mas as próximas palavras confirmam tudo. Nelson continua, orgulhoso: "É golpe certo. Vamos fazer esse cara dar pra gente tudo o que ele tem." Edu fecha os olhos por um segundo, lutando contra as lágrimas e a raiva. Mais uma vez, seu pai havia enganado todo mundo. Mais uma vez, ele foi tolo em acreditar. O silêncio que o envolve pesa como um soco no estômago. Logo depois, Edu ainda ouve que Nelson e seus comparsas pretendem assaltar uma joalheria na região e fica ainda mais decepcionado. Ele se afasta devagar, respirando fundo, e sai correndo do local, com uma única certeza no coração: Nelson não merece mais nenhuma chance. Depois de escutar toda a conversa no galpão, Edu passa horas em silêncio, digerindo a dor e a decepção. Ele havia voltado a acreditar no pai, acreditar que finalmente Nelson tinha mudado. Mas ali, diante daquela armação, não restavam dúvidas. Era tudo uma farsa. Na manhã seguinte, Edu vai até a delegacia com o coração apertado. Entra na sala do delegado com passos firmes, mas com os olhos marejados. Ele afirma, direto: "Eu tenho algo sério para denunciar. É sobre o meu pai." O delegado, surpreso, ouve atentamente enquanto Edu revela tudo o que escutou. Conta sobre o galpão, os dois homens perigosos, o plano criminoso. Explica que Nelson e os comparsas pretendem invadir uma joalheria da região durante a madrugada. Um roubo planejado para acontecer em minutos, antes que a polícia pudesse chegar. O delegado confirma que a loja já havia sido alvo de outras tentativas e rapidamente monta uma operação de flagrante.
Viaturas são posicionadas nas redondezas da joalheria e policiais à paisana se infiltram nas esquinas da rua, aguardando o momento certo. Às 2h40 da madrugada, um carro preto sem placa para discretamente na calçada. Nelson desce primeiro, usando luvas e boné. Os 2 cúmplices vêm logo atrás, um deles carregando uma alavanca de ferro. Nelson cochicha: vamos fazer isso rápido. O alarme está desativado. A gente entra, pega o que tiver na vitrine e some antes de alguém notar. Mas ele mal termina a frase e as sirenes disparam. Viaturas surgem de todos os lados, faróis acesos, luzes vermelhas piscando forte. Os bandidos tentam fugir, mas são rapidamente rendidos e algemados. Nelson se debate, atônito, sem entender o que aconteceu. Quando vê Edu descendo de uma das viaturas, seus olhos se arregalam. A dor da traição vira fúria e ele fala: foi você? Você me denunciou? Edu se aproxima com o rosto abatido, mas a voz firme: denunciei, porque chega. Você passou dos limites, pai. Nelson tenta se soltar das algemas, gritando: seu ingrato, eu sou seu pai. Edu olha para ele com frieza e afirma: e eu sou um homem decente, coisa que você nunca vai ser. O barulho das sirenes ecoando pelas ruas de paralelepípedo acorda metade do quarteirão. As janelas das casas se abrem, uma a uma. Pessoas de pijama, hobby ou camisola se amontoam nas sacadas e nas calçadas, murmurando baixinho, tentando entender o escândalo no meio da madrugada. No centro da confusão, Nelson, algemado, suado e furioso. Os cabelos desgrenhados, a camisa aberta no peito, o rosto vermelho de raiva. Os 2 comparsas já foram levados para outra viatura, mas ele ainda resiste como um bicho encurralado. Edu está parado a poucos metros, de braços cruzados, o olhar firme. Anita chega correndo, vinda da esquina, com o coração na boca e os olhos úmidos de incredulidade. Ela então pergunta, ao ver o ex-marido naquela situação: meu Deus do céu, Nelson, não pode ser. Nelson a vê, mas só tem olhos para Edu. Ele se contorce nas mãos do policial e avança alguns passos, berrando com ódio: foi você, moleque, você me entregou para esses canalhas. Edu, firme, dá um passo à frente, o rosto duro, a mágoa transbordando na voz. Ele comenta: eu entreguei porque chega. Chega de você enganar todo mundo, de bancar o arrependido, de posar de bonzinho e continuar a mesma praga de sempre, um safado. O burburinho cresce entre os vizinhos, que observam tudo com olhos arregalados. Nelson se agita, tenta escapar novamente, mas o delegado segura firme no braço dele. Ele grita: seu Judas, é isso que você é, um grande de um Judas. Edu se aproxima, caras a cara com ele, e responde com a voz firme e dolorida: não, eu sou o homem que você nunca teve coragem de ser. E é por isso que você tá aí, e eu tô aqui. Nelson tenta cuspir uma resposta, mas trava. O ódio não encontra mais força. Anita se aproxima de Edu, o segura pelos ombros, com os olhos cheios d'água. Ela então se vira para Nelson e diz diante de todos: o Edu é o único motivo de orgulho que eu tenho nessa vida. Você me enganou, Nelson. Enganou seu filho. E agora vai pagar por tudo. Nelson abaixa a cabeça, derrotado. O delegado faz um sinal e o coloca no camburão. A porta de ferro se fecha com estrondo. O silêncio que se segue é cortado apenas pelos passos pesados das botas dos policiais. A viatura arranca pela rua de terra batida, levando com ela o último pedaço da farsa que Nelson tentou sustentar. Anita se volta para Edu, emocionada. Com a voz quebrada, ela sussurra: você fez o que tinha que ser feito. Edu, cansado, apenas acena com a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que limpou seu próprio nome e o da mãe,
das mentiras de um homem que nunca mereceu ser chamado de pai. E então, mais tarde, já em casa, Guto se aproxima de Edu e pergunta: "O que aconteceu aqui, Edu? Por que a polícia veio buscar o pai?" Edu olha para o irmão com carinho e dor, puxa a cadeira ao lado e responde com calma: "O pai, ele nunca mudou, Guto. Fingiu, inventou, enganou todo mundo de novo. E ontem tentou roubar uma loja com 2 bandidos." Guto arregala os olhos, chocado. Não é possível." Edu suspira firme. "É sim, eu vi com meus próprios olhos e fui eu que denunciei. Cansei de ser cúmplice do silêncio." Anita se aproxima da mesa, ainda com os cabelos soltos e expressão cansada. Coloca uma mão no ombro de cada filho e afirma: "Você fez o certo, meu filho. E você também precisa entender isso, Guto. O Nelson escolheu esse caminho. E a gente não pode mais se machucar por causa das escolhas dele." Guto baixa a cabeça. "Mas ele é nosso pai." Edu segura a mão do irmão e, com um tom doce e maduro, comenta: "Pai é quem cuida, quem protege, quem constrói, não quem destrói. A gente tentou, perdoou, deu todas as chances. Agora é hora de seguir." Anita enche as xícaras dos dois e se senta com eles. O silêncio que se instala ali não é mais pesado. É um silêncio de aceitação. Ela olha para os filhos com firmeza e diz: "Eu quero ver vocês dois felizes. Quero uma casa com riso, com conversa boa, sem medo, sem mentira, sem homem nenhum gritando ou enganando." Edu sorri de canto. Guto também. Pela primeira vez em muito tempo, o café da manhã tem gosto de liberdade. Lá fora, o som da rua volta a se movimentar. Mas dentro daquela casa, a decisão está tomada. O passado ficou para trás e o futuro finalmente começa a se desenhar com paz. Anita então afirma: "E a gente vai conseguir." Edu concorda e responde: "Vai sim, mãe." E Guto completa com um meio sorriso: "Agora a gente é só nós 3 e o Alfredo. E isso já é muito." Anita sorri e fala: "Muito mesmo. Muito melhor do que era antes." Eles se abraçam. E o que sobrou do velho Nelson foi enterrado junto com as mentiras que ele mesmo construiu. E então, no dia seguinte, Anita resolve ir até a cadeia botar um ponto final definitivo em sua relação com Nelson. Nelson entra escoltado, algemado, o olhar abatido e os cabelos desgrenhados. Quando vê Anita, força um meio sorriso, tentando se fazer de coitado. "Veio me ver, Anita? Sabia que você ainda se importa." Mas Anita o corta, gelada, e fala: "Não vim por você, vim por mim, para te dizer uma última coisa, antes de nunca mais olhar na sua cara." Nelson tenta rir, nervoso, e diz: "Tá exagerando, foi só um erro. Eu ia voltar para casa, eu tinha um plano." Anita encosta os braços sobre a mesa e o encara firme. "Você tinha um plano para ferrar com a vida de outro homem, para aplicar golpe, como sempre teve. Você nunca mudou, só mudou o jeito de enganar." Nelson franze o rosto e fala: "Eu sou seu marido, o pai dos seus filhos." Anita se levanta com calma, mas sua voz agora é de aço. "Você é só o homem que fez meus filhos chorarem, que me fez passar vergonha, que destruiu o pouco de dignidade que ainda tentava carregar." Ela aponta para as algemas. "E agora tá aí, do jeito que sempre mereceu estar." Nelson engole seco, pela primeira vez, sem palavras. Anita respira fundo e finaliza: "Não procure mais por mim, nem por Edu, nem por Guto. Você não existe mais pra gente. E isso aqui é o fim." Ela se vira, sem olhar para trás. O som dos seus passos ecoa pelo corredor vazio. Nelson permanece sentado, mudo, com os olhos fixos no chão. E ali, naquela sala cinzenta, entende, talvez tarde demais, que perdeu tudo. Não por azar,
mas por escolha. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.